Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Então, acompanhe aqui comigo. Os objetivos da nossa aula. Utilizar o conceito de regra de 3 simples na resolução de situações problemas. Resolver problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais, utilizando a regra de 3. Vamos pensar. Você lembra o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Conseguiria pensar e dar alguns exemplos sobre essas situações? Então, pessoal, se vocês não lembram, sobre isso que nós vamos falar nessa aula, né? Sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Relembrando, a razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, em que o segundo não pode ser zero. Por quê, pessoal? Nós estamos falando de razão. Razão nada mais é que divisão. Divisão, nós sabemos que o segundo termo não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Como tem que ser respeitada a ordem, então, quociente do primeiro pelo segundo. Então, o segundo não pode ser zero, porque nós não temos divisão por zero. A igualdade entre duas razões é chamada de proporção, ok? Agora sim, falando sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Um exemplo, pessoal, sobre grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente vai no supermercado e a gente quer comprar frutas, por exemplo, quanto mais frutas eu comprar, mais eu vou pagar, vai aumentar o meu preço. Então, a relação quilo e preço a se pagar, ela é diretamente proporcional, porque se eu vou comprar X quilos de frutas, eu vou pagar tal valor. Ah, não, mas eu vou diminuir a quantidade. Se eu diminuo a quantidade de quilos que eu estou comprando da fruta, no caso em especial, diminui também o valor que eu vou pagar. Então, se aumenta ou se diminui proporcionalmente, elas são ditas grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Um exemplo também, pessoal, um exemplo de grandezas inversamente proporcionais é a relação velocidade e tempo. Então vamos supor que eu tenho um determinado percurso para percorrer. Se eu aumento a velocidade, eu vou percorrer essa distância que eu gostaria de percorrer, eu vou percorrer em menos tempo. Agora, se eu faço o contrário, não, vou ir mais devagar, vou diminuir a minha velocidade. O que acontece com o tempo? O tempo aumenta. Então, essas grandezas aqui, no caso, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Vamos pensar junto. Frente à crise hídrica que nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, empresas têm realizado estudos buscando economizar água. Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta a uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos 4 litros de água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque de teste ficará cheio em 5 horas. Pergunta: qual é a capacidade em litros desse tanque? Então vamos entender a situação, pessoal. Nós temos uma torneira que ela está aberta ali a uma certa vazão. Sabemos o quê? Que em 3 minutos ela coloca no tanque 4 litros de água. E nós sabemos que em 5 horas esse tanque vai estar com a sua capacidade máxima, ele estará cheio. A pergunta é: qual é a capacidade de armazenamento de água que tem esse tanque? Ok? Então vamos pensar. Primeira coisa que a gente deve se perguntar: as grandezas são inversamente proporcionais ou inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? E aí? Esse é o X da questão. Pensem comigo. Quanto mais tempo essa torneira ficar ligada, mais tempo ela vai ficar aberta ali.
ela vai acumular mais água ou menos água? Mais água, concordam? Então, ela é diretamente proporcional. Quanto maior o tempo, maior será a quantidade de água no tanque. Porém, tem um detalhe ali, pessoal. Ele fala o seguinte, olha só. Em 3 minutos, 4 litros de água. E eu quero saber em 5 horas. Notem que não está na mesma, como que eu falo, pessoal? Na mesma unidade de medida aqui, ó. Nós temos minuto e hora. Então, nós precisamos fazer a transformação dessa unidade. Vamos transformar horas em minutos. 1 hora, 60 minutos. 5 horas equivale a quantos minutos? Vamos pensar? Então, 1 hora, 60 minutos. 5 horas equivale a 5 vezes 60 minutos, 300 minutos. Com essa informação já arrumada aqui, pessoal, nós escrevemos essa tabelinha, ó. 3 minutos, 4 litros de água. Aí eu queria saber, em 5 horas, quantos litros de água? Precisávamos primeiro arrumar aqui minutos e deixar as horas transformadas em minutos. Fizemos, então, 3 minutos, 4 litros de água. 300 minutos, quantos litros? Então, essa é a pergunta. Existem 2 maneiras de fazer. Vamos para a primeira, pessoal. A primeira é só eu pensar o seguinte. O meu tempo de 3 minutos foi para 300. Isso é equivalente a eu fazer uma multiplicação por 100. 3 vezes 100, 300. Se eu penso na multiplicação por 100 nesse lado, devo pensar proporcionalmente aqui. Então, devo pensar em também multiplicar por 100. Então, 4 vezes 100, 400. Ou seja, após 5 horas, nós teremos 400 litros de água dentro do tanque. Outra maneira de resolver, pessoal, utilizando regra de 3 simples. Então, arrumamos aqui, né? Nós, em 3 minutos, temos 4 litros de água. Em 300 minutos, quantos litros de água a gente vai obter? X. O que nós sabemos, pessoal? Se eu aumento o tempo, aumenta também a quantidade de água armazenada. Então, a gente já sabe que as grandezas são diretamente proporcionais. E queremos descobrir qual é a capacidade de armazenamento de água nesse tanque. Então, pegamos aqui, pessoal, aquela igualdade e transformamos aqui. Igualdade entre 2 razões, porque nós queremos proporcional. Os números 3 e 300 são diretamente proporcionais aos números 4 e x. Colocamos isso como uma proporção, ou seja, uma igualdade entre 2 razões. E realizamos os cálculos, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 3 vezes x, 3x, igual 4 vezes 300, 1.200. Para descobrir o valor de x, o valor desconhecido, esse 3 que está multiplicando passou dividindo. Então, 1.200 dividido por 3, 400. 400 litros de água é a capacidade de armazenamento desse tanque, ok? Então, 2 maneiras de resolver. Qual que a gente utiliza mais? Eu, particularmente, regra de 3. Eu acho mais fácil de pensar tudo transformando em regra de 3. Um exercício para vocês. Fernando faz bombons para uma panificadora perto da sua casa. Hoje, em 4 horas, ele produziu 340 bombons, mantendo o mesmo ritmo de produção. Quantos bombons Fernando consegue produzir em 7 horas? Então, vamos pensar na situação. Em 4 horas, o Fernando produziu 340 bombons. Eu quero saber, mantendo o mesmo ritmo, pessoal, quantos bombons ele vai fazer em 7 horas. Primeira pergunta que tem que ser feita. As grandezas envolvidas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Então, pensando sobre isso, aplica uma regrinha de 3 e já resolve. Monte no caderno e já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Então vamos lá para a resolução. Então nós temos a seguinte situação. Nós sabemos que o Fernando, em 4 horas, ele produz 340 bombons. Eu quero saber quanto ele vai produzir em 7 horas, mantendo o mesmo ritmo. Então a pergunta que deveria ser feita é: as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais? Então vamos pensar. Se eu aumento a quantidade de tempo que eu vou trabalhar, eu vou produzir mais ou menos? Se eu vou ter mais horas para fazer, eu vou produzir mais. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo de trabalho, maior será a quantidade de bombons produzida. Então, grandezas diretamente proporcionais. Escrevendo as informações, pessoal. Então, em 4 horas, produção de 340 bombons. Em 7 horas, quantos eu vou produzir? Pergunta, não sei, chamo de X. Escrevendo isso como uma proporção, então nós temos a razão 4 sobre 7 igual a 340 sobre X. Aqui vale o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 4 vezes X, 4x é igual a 340 vezes 7. 340 vezes 7 dá 2.380. O 4 que estava multiplicando, passamos dividindo. Resultado da divisão, 595 bombons. Então, podemos concluir o quê? Que em 4 horas, ele produz 340 bombons. Em 7 horas, ele produz 595 bombons, ok? Mais um exercício, pessoal. Diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessários 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Pensem aqui, pessoal. Quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade de página dos livros. Concordam? Quanto mais eu diminuo a quantidade de linhas, mais aumenta a quantidade de páginas que esse livro, revista, jornal vai ter. Concordam? Então, as grandezas envolvidas nesse caso, elas são direta ou inversamente proporcionais? Respondendo essa pergunta, escreve montando a proporção, resolve por regra de 3 e fica fácil. Então façam isso no caderno, já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então, nós temos a seguinte situação. 45 linhas em cada página. São necessários 280 páginas. Eu vou diminuir as linhas e vai ter 30 linhas por página. Quantas páginas terá esse livro? Ok? Então, vamos lá. Ó. Quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade de páginas do livro. O que significa isso, pessoal? Que se eu diminuo a quantidade de linhas, consequentemente, aumenta a quantidade de páginas. Então, um diminuiu, o outro aumentou. As grandezas são inversamente proporcionais, ok? Sabendo disso, que as grandezas são inversamente proporcionais, como que nós vamos resolver utilizando a regra de 3? Simples, mesma ideia aqui, ó, pessoal. Primeiro, vamos montar, ó, 280 páginas, quando tem 45 linhas. Quantas páginas para se eu tiver 30 linhas, ok? Tá, professora, se fosse diretamente proporcional, bastava fazer já o produto dos meios igual ao produto dos extremos e resolveria. Concordo, mas ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente. O que nós fazemos? Nós mantemos uma, né? Nós mantemos uma das razões e invertemos a outra. Então, mantém-se uma, inverte a outra. Tanto faz a qual você vai manter e a qual você vai fazer o inverso. O importante, e por regra, a gente sempre tenta manter o que tem a incógnita, mas não é obrigatório, tá, pessoal? Mas, geralmente, a gente mantém o que tem a incógnita e faz a inversão na outra razão, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Escrevemos em forma de uma proporção. A professora manteve a razão que tinha incógnita e inverteu a outra. Então, ela estava 45 sobre 30, ficou 30 sobre 45. Agora sim, agora aplicamos produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ficamos aqui com 30 vezes x, 30x, ou x vezes 30, dá na mesma, 280 vezes 45. Resolvendo as multiplicações. Então, ó, x vezes 30, ou 30 vezes x, 30x. 280 vezes 45 é equivalente a 12.600. Esse 30 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, ficou 12.600 dividido por 30. Resultado da divisão, 420. Ou seja, se eu vou diminuir de 45 linhas para 30 linhas, a quantidade de páginas que eu vou ter no caso vai passar de 280 para 420 páginas, ok? O que vimos nessa aula, pessoal? Então, nessa aula, a gente resolveu situações, problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como? A gente utilizou, na grande maioria, regra de 3 simples. Regra de 3 simples a gente utiliza exatamente para resolver situações, problemas, onde estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!